Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live, mais uma palavra viva. Glória a Deus. Que você seja muito edificado através da palavra de hoje. Vai ser incrível, gente. Glória a Deus. 19ª live dessa série Confiança. Cara, passou muito rápido, gente. Meu Deus do céu. Muito rápido. 19 lives. Ou seja, mais de 19 horas de conteúdo, gente, só sobre confiança. E no caso aqui, o grande cerne aqui, gente, da série Confiança é você aprender a crer corretamente. Eu creio que até o final, gente, dessa maratona de lives, dessa série, muitos aqui estarão crendo de uma forma correta. E quando você começa a crer da forma correta, as coisas começam a mudar na sua vida de uma forma incrível e extraordinária. E hoje nós vamos trazer um tema aqui bem legal, que vocês vão gostar demais. Talvez vocês vão ouvir algo assim, da forma que eu vou abordar, como vocês nunca ouviram. Então, gente, hoje nós vamos falar no vídeo 19 dessa série Confiança. Receba o amor do Pai. E aí, gente, eu quero que vocês adivinhem o que vocês acham que eu vou falar aqui, sobre qual parábola. O nome da live é Receba o amor do Pai. Qual parábola vocês acham que eu vou falar aqui? Vamos ver se vocês matam a charada aí. Qual parábola que vocês acham que eu vou abordar aqui com esse tema de live? Receba o amor do Pai. Filho pródigo, filho pródigo, filho pródigo. Filho pródigo, oh, Jesus amado. Vocês são bons demais, gente. Mas você sabe que eu gosto de contar história, né? Então eu vou começar com uma historinha. Sabe por quê, gente? Eu gosto de ler as palavras de Deus e eu começo a imaginar pela fé algumas coisas. Porque o nosso coração, ele grava através de imagens. Então, quando eu leio certas histórias da Bíblia, gente, eu fecho os olhos e eu imagino a cena. Eu imagino aquela situação. Eu imagino aquilo acontecendo. Eu imagino eu olhando, eu assistindo ali ao vivo. Ou às vezes até participando daquela história. Né? Então, gente, o que eu faço? Eu gosto de contar história por causa disso. Essas histórias, às vezes, que eu conto para vocês, são histórias que eu imagino pela fé. Através de uma meditação, quando eu leio a palavra de Deus. Gente, e como é que é a historinha que eu quero contar para vocês hoje? Era de um pai. É a história de um pai. E aquele papai, ele se sentava lá na varanda da frente, todos os dias lá da casa dele, e ele ficava olhando lá para o horizonte, em busca de um sinal de movimento, de alguém que pudesse estar se aproximando. E ele fazia isso fielmente
todos os dias. E embora aqueles dias se transformassem em semanas, depois em meses, ele todos os dias ele fazia a mesma rotina. E alguns amigos dele vinham até ele e falavam: desista, para de ficar aí sentado esperando. E ele só sorria. E ele acenava, despedia dos amigos quando ia embora e continuava ali. E persistia, sentado na varanda. E ele mantinha um olhar dele nas colinas ao redor que tinha ali naquela casa. Várias vias de acesso das estradas que ele poderia ver da varanda dele. E ele ficava olhando para ver algum movimento. E, gente, enquanto ele esperava, ele ensaiava na mente dele o que ele iria fazer no momento que ele visse o filho retornando. E todos os dias, enquanto ele procurava pelos campos, olhando em volta, ele se perguntava se aquele seria o dia. Será que vai ser hoje que eu vou encontrar meu filho? E certa noite, gente, teve uma fisionomia familiar. Quer alguma coisa, amor? Não. Eu vou pegar o caderno. Tá. E teve uma certa noite, gente, que ele estava lá sentado na varanda dele e uma fisionomia familiar apareceu à distância, caminhando em direção à casa dele. E ele reconheceu imediatamente o seu filho. E aquele pai, sem hesitação, o que ele havia feito 1000 vezes na mente dele, como ele encontraria o filho dele quando o filho aparecesse, ele fez. Ele levantou o manto, ele deixou de lado toda a dignidade dele e correu para o filho com toda a força. Ele correu em direção àquele filho, para abraçar aquele filho. Ele podia sentir o coração batendo, pulsando, de forma descontrolada. E ele corria. Eu vejo pela fé, gente, aquele pai ofegante, correndo em direção ao filho. Uma emoção misturada com choro, com aquele desespero, aquele vontade de abraçar. Eu vejo pela fé ele correndo em direção àquele filho com todas as forças dele. As lágrimas escorriam do rosto dele, enquanto a cada passo o seu filho ia crescendo, a cada passo que ele dava. E antes de qualquer palavra pudesse ser trocada entre o pai e o filho, ele saltou à frente, abraçou aquele filho e cobriu aquele filho de beijos. Gente, essa inesperada recepção alegre do pai deixou o filho desestruturado. Ele esperava ser repudiado e até ele já tinha um discurso ensaiado para pedir ao seu pai para torná-lo um dos seus empregados. E sem esperar para ouvir o discurso ensaiado do filho, o pai ordenou aos servos que trouxesse a melhor roupa para ele, lhe colocasse um anel no dedo e sandália nos pés. E aquele jovem, gente, ele pensou ter pedido o direito de ser chamado de filho, em decorrência das más escolhas que ele fez, que resultaram em vergonha, perda para a família dele. Mas o pai deixou claro que não foi assim e até fez uma grande festa para celebrar o regresso do seu amado filho ao lar. Gente, eu gosto de imaginar essas histórias, porque isso fala muito ao meu coração. Eu gosto de ver pela fé essas histórias. E aqui, gente, essa parábola ela é linda. É para mim uma das parábolas mais incríveis da Bíblia. E aqui existe uma revelação do coração do Pai. Essa história é surpreendente, é comovente. E ela fala conosco de várias formas. Através do pai, do filho mais velho, do filho que saiu de casa. Só que é o seguinte, gente.
Jesus, ele compartilhou, foi Jesus que contou essa parábola. São palavras que saíram da boca dele. E, gente, é uma parábola que Jesus usou de uma forma muito hábil. Sabe para quê? Para revelar a mim e a você o verdadeiro coração, um coração gracioso e amoroso do nosso Pai Celestial. E essa história, gente, ela é conhecida como parábola do filho pródigo. Mas, gente, eu acho que deveria ser outro nome. Foram os homens que criaram esse nome, filho pródigo. Na verdade, gente, o grande herói dessa história não é o filho, é o pai. Essa é uma história acerca do pai e do amor desse pai pelos seus dois filhos. E você já deve ter ouvido essa parábola centenas de vezes, gente. Ser contada de várias formas. Mas eu quero que você analise novamente para ver como essa parábola, ela expõe as crenças erradas nos dias de hoje, gente. Porque muitos cristãos ainda têm uma relação que não é uma relação de filho e pai com Deus. E eu quero que você considere durante um momento, gente, qual é a sua opinião acerca de Deus. Você já fez essa análise do teu coração? Qual a opinião que você tem com relação a Deus na tua vida? Qual a opinião que você tem acerca de Deus quando você comete um erro? Como você vê Deus? Você vê Deus como um juiz todo-poderoso? Uma pessoa distante, uma pessoa insensível, que fica com raiva sempre que você falha e que constantemente tem que ser apaziguado por você? Ou você conhece como o seu papai? Como o seu Abba? Para quem você pode correr a qualquer momento, mesmo quando você deixou a desejar. Muitos cristãos, gente, chegaram a um lugar onde se esqueceram do Papai Celestial. Eles se esqueceram do amor do Pai, da graça do Pai, da bondade do Pai. Eles se relacionam com Deus de uma maneira imparcial, de uma maneira transacional, vamos falar assim. Hoje, muitos cristãos, gente, se colocam diante de Deus com apreensão, com tremor, com medo, apresentando a Deus as suas falhas e saindo rapidamente correndo dele, antes de receberem, vamos dizer assim, a punição e a condenação que eles pensam que Deus vai fazer e que eles merecem. Gente, essas pessoas, elas percebem exclusivamente Deus como um Deus de santidade, de juízo e justiça. Um Deus com rosto rígido, severo, braços cruzados, insatisfeito e te desaprovando o tempo todo. Vem um Deus, gente, que fica facilmente descontente, que se ira rapidamente e que está, gente, perpetuamente decepcionado com eles e espera ser aplacado impacientemente. Infelizmente, gente, grande parte dos cristãos tem essa visão de Deus. Tem esse relacionamento, vamos dizer assim, de pai e filho. Como um Deus, como eu já ouvi falar, como eu já disse em outras lives, né, gente? O pessoal fala que eu sou pregador amorzinho, né? E aí, quando fizeram esse comentário, falaram assim, porque Deus é amor, mas ele é justiça. Glória a Deus, vai lá na tua fé. Eu fico, gente, a pessoa que não tem um relacionamento amoroso com Deus, gente, um relacionamento realmente de pai e filho, não vive a plenitude de tudo que Deus tem para ela. Isso é uma crença totalmente errada, gente, acerca de quem Deus realmente é. E isso tem levado as pessoas ao medo, à culpa, à depressão, à insegurança.
Muitos aqui vieram de uma religiosidade pesada e tinham todos esses sintomas de medo, de culpa, de depressão, insegurança, porque eles não tinham relacionamento com Deus achando que tinham. Como eu um dia também achava que tinha um relacionamento com meu pai do céu, mas na verdade não. Eu via como um Deus realmente que estava sempre olhando para as minhas falhas a ponto de me castigar assim que eu cometesse o primeiro erro. Então, gente, é vital nós vermos o coração do Pai conforme foi revelado por Jesus nessa parábola, gente. Aqui foi revelado o coração do Pai e quem falou aqui foi Jesus. E, gente, eu li uma história de uma irmã chamada Lídia. Eu acredito, gente, que muitos de vocês aqui, eu não ia ler, porque eu não costumo ler assim histórias assim, né, muito grandes. Eu acho que muitos de vocês vão se identificar com a história dessa mulher. Eu não conheço aí o teu passado, mas quando eu estava fazendo a live, assim, preparando a live, eu senti no coração de compartilhar com você a história dela, porque eu sei que muitos vão se identificar aqui. Eu creio que muitos vão olhar assim, cara, essa sou eu. Essa pessoa sou eu. A história é curtinha, gente. Eu vou ler aqui rapidamente o que ela escreveu. Ela escreveu assim: cresci com uma autoestima muito única, tendo sido rotulada a criança problema da minha família. Quem aqui não é considerado a ovelha negra da família aqui? Acho que tem vários, né, gente? Aí ela continua: fui um bebê não planejado. E meus pais já tinham um filho, uma menina. Então eles realmente queriam um menino. Olha a rejeição que veio desde o ventre, gente. Ficaram desapontados por eu ser menina e consideraram até me entregar a um membro da família de meu pai que não tinha filhos. Meu pai vem de uma família muito fria e tem um temperamento muito ruim, então eu cresci naturalmente com medo dele. E sempre me senti como se estivesse pisando em ovos com ele. Olha só, gente, o relacionamento da filha com o pai terreno. Minha mãe também cresceu em uma família na qual não recebeu amor. Os dois são extremamente perfeccionistas e muito organizados. Além de tudo, eles nos criaram com disciplina militar, sem nenhuma compaixão. Assim, nunca consegui me relacionar com Deus como um pai. Gente, o maior problema de uma pessoa conseguir se relacionar com Deus como um pai é normalmente crenças que ela trouxe da infância com relação ao seu relacionamento com seu pai terreno. Eu sei que tem muitos aqui, gente, que estão na live, ou que vão assistir depois. E aí vamos continuar na história dela. Deus era inacessível e estava sentado como com um raio pronto para lançá-lo sobre mim, sempre que eu não fosse suficientemente boa. Não orasse o suficiente e não fosse suficientemente obediente. Eu tinha a impressão de que Deus só ficava contente comigo quando eu obedecia à lei. Sendo também perfeccionista, eu sentia que nunca corresponderia às suas expectativas e estava sempre me sentindo condenada. Tem alguém pegando a chave aqui se identificando, gente? Tenho certeza. Depois que eu comecei a ouvir as mensagens sobre graça e a nova aliança, o véu em minha vida foi rasgado. Oh, aleluia! Pela primeira vez eu estou livre. Já não ando sob o pecado, fardo da condenação. Já não ando sob o pecado e sobre o fardo da condenação. Aprendi que Deus nos amou primeiro e agora posso ter um relacionamento amoroso com meu Pai Celestial e Jesus. Experimentei a vitória sobre o medo e o pecado que me mantiveram em cativeiro durante anos. Não por tentar ser obediente, mas apenas por aprender que meus pecados já foram perdoados na cruz. E não estou pecando mais agora. Estou realmente superando mais e pecando menos. E tenho um coração grato pelo que Cristo fez na cruz. Gente, eu tenho certeza que muitos aqui se identificaram com essa história. Você se sente da mesma maneira que essa irmã aqui? Que sentia, da forma que ela se sentia a respeito de Deus, gente?
Você às vezes sente que você não é suficientemente bom? Nunca consegue fazer o suficiente para Deus? E ser suficientemente obediente para que Deus te ame e te aceite? Você se sente como se sempre estivesse vivendo numa condenação perpétua. Parece que nunca vai acabar aquela condenação no teu coração. Talvez você não consiga se relacionar com Deus como um pai amoroso, porque nunca experimentou o amor do seu pai terreno. Ou porque o seu próprio pai te feriu às vezes terrivelmente. Joyce Meyer, quem conhece a história dela, gente? Assista o testemunho dessa mulher. Joyce Meyer foi abusada pelo pai sexualmente. Ela teve uma dificuldade imensa para se relacionar com o pai do céu, com Deus. Foram anos e anos. Então, meu irmão, minha irmã, eu oro para que, quando nós estudarmos juntos hoje aqui a palavra de Deus, gente, através dessa história, você experimente de forma sobrenatural esse amor íntimo do Papai Celestial de uma maneira profunda, pessoal, como nunca você viveu isso. Eu oro para que essa experiência que você tenha com Deus, esse Abba Pai amoroso, cure você, renove você, restaure você, transforme você de uma maneira extraordinária. Porque o amor de Deus por você, gente, a única palavra que eu encontro, espetacular. O amor do Pai, de Deus por você é espetacular. Você precisa ver esse perfeito amor do Pai, gente. Existe um vazio nos corações, do coração de todos nós, gente, que somente o amor do Pai pode preencher. Então, para muitos que estão aqui, que podem estar passando por isso, pare de lutar para encontrar amor e aprovação em todos os lugares errados, em pessoas erradas, e ficar preso a todo tipo de medo, insegurança e vícios. E eu acredito, gente, que se você permitir que o Pai entre no seu coração hoje e encha com o amor perfeito dele por você, você vai encontrar uma alegria indizível, uma confiança, uma satisfação, uma liberdade que você tem procurado durante toda a tua vida. Na preciosa palavra de Deus, gente, lá em 1 João 4, 18, 19, diz assim: no amor não existe medo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Hoje, gente, sobre a nova aliança, sobre a graça, o nosso Papai Celestial, gente, ele não está querendo aqui julgar você por suas falhas, não. Porque ele já julgou cada falha, erro e pecado no corpo do próprio Filho Jesus. Gente, agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual o nome que você acha que Jesus veio revelar através da nova aliança, através da graça? Qual o nome que ele veio revelar? Vamos ver se alguém vai pegar essa chave aqui. Qual o nome que você acha que Jesus veio revelar através da nova aliança? Através da graça. O que vocês acham? Qual o nome, gente, que ele veio revelar? Pai! Isso aí, irmão! Pai, gente! Pai! Pai! Hoje Deus quer chegar até você como um pai carinhoso, um pai que te ama, um pai amoroso. E você conhece esse coração amoroso do Pai por você? Oh, Jesus, o Espírito Santo está queimando aqui. Você sabe, gente, isso aqui é muito forte, tá? Você sabe, gente, que foi ideia do Pai, do nosso Abba, enviar Jesus
para ser punido na cruz por você? O Pai, foi ideia do Pai, gente. Leia lá a mais famosa passagem bíblica e personalize essa passagem. Que você consiga ver o coração de Deus por você. Eu vou personalizar aqui. João 3, 16, 17 diz assim: porque Deus amou a Kelly de tal maneira, porque Deus amou a Maria de Selma de tal maneira, porque Deus amou o Fernando, o Jorge, a Lucelena de tal maneira, porque o Senhor amou a Maria Iracema, a Maria Aparecida, a Tabita, a Marileia, o Ítalo, todos que estão na live, o Ivanildo e o Orlando, porque ele amou o Vinícius de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que a Marlene, a Elizabeth, a Joyce, a Sueli, que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu filho a você, Lígia, a você, Maria de Selma, a você, Rejane. Não para que julgasse você, Marina, não foi por isso que ele enviou, mas para que você fosse salvo por ele. Personalize, gente. Coloca teu nome lá na Bíblia. Então saiba hoje, sem sombra de dúvida, que o papai, ele ama você. E ele enviou o próprio filho dele para te salvar. Gente, nós não estamos aqui menosprezando a obra de Jesus na cruz, quando nós falamos do Pai e do seu amor por você e por mim. A verdade é que Jesus, ele veio para quê? Para revelar esse amor do Pai por você. Deus te amou tanto que ele enviou o seu único filho para pagar na cruz um alto preço para purificar você de todos os seus pecados. Gente, agora uma coisa que é uma chave, gente, que virou no meu coração de uma forma muito profunda. Você sabe, gente, que Deus ama muito Jesus, né? Acho que é uma pergunta óbvia, né? O Pai ama muito Jesus. Jesus é o filho querido de Deus, não é? Jesus é a menina dos olhos de Deus. Gente, se o Pai Celestial não poupou o precioso filho, Jesus, e sacrificou esse filho por você, quanto você pensa que esse Pai te ama? Consegue pegar essa magnitude, gente, do amor? Não tem como compreender a intensidade e a magnitude desse amor do Pai por você, gente, enquanto não perceber o quanto o Pai ama Jesus, porque ele entregou Jesus, o filho que ele tanto ama, para resgatar você. Então, o quanto que ele te ama também. Tá pegando, gente? E eu espero, gente, que você esteja começando a sentir, só com essas poucas palavras que eu estou falando aqui, sentir de uma forma plena no teu coração e ver por si mesmo do quão amado você é pelo Pai, gente. E quão precioso você é para Ele. Não tema, meu irmão, minha irmã. Veja o coração do amor do teu papai revelado por meio da cruz do Calvário. E aí, gente, você pode estar aqui na live, eu sei que tem algumas pessoas novas aqui. Você pode estar falando assim, mas Vinícius, você não entende, Vinícius. Meu passado é terrível. Eu cometi muitos erros, Vinícius. Gente, não importa o que você fez. Não importa. Você está absolutamente certo, gente. Você pode falar assim, Vinícius, você não compreende meu passado. Realmente, eu não compreendo o teu passado. Mas o Papai Celestial, ele compreende. E aquele que te conhece perfeitamente, ele te ama perfeitamente.
Lá no início da parábola, gente, do filho pródigo, o filho mais novo, gente, foi a seu pai e exigiu sua parte da herança, não é isso? Aleluia, Maria de Selma. Gente, olha só. Isso aqui é interessante. O filho mais novo, ele foi até o pai e exigiu parte da herança dele. Na cultura judaica, gente, isso equivalia ao jovem dizer para o pai assim, para cair morto. É um termo. Cair morto. Gente, ele estava efetivamente dizendo ao pai assim, dá a parte da herança para mim. Agora mesmo, eu não posso esperar que você morra. Eu quero agora. Então, gente, olha só. Quando o filho falou isso, dê-me a parte da herança agora mesmo. Gente, isso foi uma bofetada no rosto do pai. O jovem humilhou e desonrou totalmente o seu pai ao fazer um pedido, gente, tão sem noção. Imagine teu filho chegar para você e pedir a herança dele antes que você morrer. Eu quero a minha herança. Gente, nós precisamos entender isso, sabe por quê? Se não formos capazes de compreender até que ponto esse jovem rejeitou totalmente seu pai e escolheu o seu próprio caminho, nós não vamos conseguir valorizar a extensão do amor e da graça do seu pai quando recebeu ele de volta em casa como seu filho. Vai pegando a chave. E da mesma forma, gente, hoje, se não percebemos o quanto rejeitamos o pai com nossos pecados, nós não vamos conseguir compreender, valorizar e responder plenamente à imensa graça que ele estende para nós, quando ele nos perdoa totalmente. Essa chave que eu quero que vire no teu coração hoje. Muitas pessoas, gente, que pensam que pecaram pouco e assim são pouco perdoados, amam pouco. Mas aqueles que sabem que são muito perdoados amam muito. Lucas 7,47. Eu quero que essa chave vire em você. O quanto você é amado. Então você tem que se lembrar de que quem contou essa parábola aqui, como eu já falei, foi Jesus, gente. E Jesus, ele conhece em primeira mão o coração amoroso do Pai. Muito mais que qualquer um. E nós voltando lá à história, gente. O pedido do filho mais novo, o pai dividiu a herança com seus 2 filhos. O que era devido para cada um. E nós sabemos que então aquele filho mais novo, ele gastou toda a herança em uma vida desregrada. Gente, e quando houve uma grande fome na terra, ele ficou sem dinheiro e teve que se limitar a alimentar porcos em uma fazenda. E está escrito na Bíblia, gente, que ele estava passando tanta fome que até comida de porcos ele comeu. Lá está escrito alfarrobas, que eram a comida que ele dava para os porcos. E nós temos que nos atentar que ele diz aqui, no momento de maior angústia, gente. Olha só o que o filho falou lá na parábola, no momento mais angustiante que ele estava passando. Olha o que ele falou. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Tá vendo aqui, gente? Esse foi o momento maior desespero do filho. Caiu a ficha para ele voltar para a casa do pai. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Com base no que eu acabei de ler nesse versículo aqui, eu te faço uma pergunta. Foi o amor do filho pelo pai que fez ele voltar para casa? Sim ou não? O filho voltou para casa motivado pelo amor ao pai? Sim ou não? Só responde aí, gente. Sim ou não? A motivação foi o amor, gente? Ao pai? Gente, essa chave vai virar na tua cabeça e ficar doido aqui. Exatamente, gente. Não foi. A motivação para ele voltar para casa não foi, gente, o amor ao pai. E aí, você pensa em algum... Agora, você pode até, gente... Eu perguntei, irmã, se a motivação do filho ter voltado para casa do pai foi o amor. A maioria está falando aqui realmente que não foi o amor.
A motivação do filho. Gente, ele não estava verdadeiramente arrependido. Ele não estava se importando, gente, por ter desperdiçado a coração, por ter despedaçado o coração do pai. Ele não estava nem aí. Ele foi claramente, gente, motivado pelo estômago dele. Exatamente, Orlando. Ele quis ir para casa porque se lembrou que até mesmo os empregados da casa do seu pai tinham mais comida do que ele. As palavras que ele planejou dizer ao pai dele: pequei contra o céu e diante de ti. Não foi isso que ele falou? Gente, era o que ele pensava. Era uma retórica religiosa aquilo. Pequei contra o céu e diante de ti, Senhor. Ele ensaiou isso para garantir que lhe fosse permitido alguns benefícios para ele por voltar para casa. Gente, nós sabemos que ele não estava genuinamente arrependido. Ele não estava arrependido quando ele voltou para casa. Foi o estômago dele. E talvez até mesmo o sentimento de orgulho que ele estava. De que ele merecia pelo menos o que os servos do seu pai estavam recebendo. Gente, eu já vi pessoas ensinarem que o filho se arrependeu e decidiu voltar para casa devido ao pai. Eu vou voltar pelo pai. Eu vou voltar para casa devido ao meu pai que está lá. Eu já ouvi pregação. E a verdade, gente, é que não houve arrependimento aqui. O jovem começou a caminhada para casa porque estava morto de fome. Ele estava até preparado para se dar o trabalho de dizer palavras lá para o pai assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, pai. Isso é autopiedade, né? E ele deve ter ensaiado esse discurso enquanto ele estava caminhando. A única intenção dele era encher o estômago, pois ele havia raciocinado que os empregados têm pão suficiente de sobra. Gente, isso é demais isso aqui. Ele nunca expressou, gente, qualquer amor pelo pai, ou disse que sentia falta da presença e do amor do pai, não. E é importante a gente anotar isso, sabe por quê, gente? Porque Deus quer que nós saibamos que mesmo quando as nossas motivações são erradas, mesmo quando temos uma motivação oculta, egocêntrica, egoísta, e as nossas intenções não são totalmente puras, o Pai, Ele corre para nós em nosso momento de necessidade. Exatamente como o Pai correu para o jovem e derramou sobre ele o seu favor imerecido e inconquistado. Gente, é incrível isso, gente. É uma coisa tão insondável. A profundeza do amor de Deus, gente. Da graça dele. Nunca vai ser o nosso amor por Deus, gente. Será sempre o magnífico amor dele por nós. E a Bíblia deixa isso muito claro. Em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, o herói dessa parábola é o papai. Fala do amor perfeito do pai por seus filhos imperfeitos. Gente, algumas pessoas pensam que a comunhão com Deus só pode ser restaurada quando você estiver perfeitamente arrependido, tiver confessado todos os pecados para Ele, que você deve pedir perdão a Deus antes que Ele possa, para que Ele possa ser apaziguado. Vamos acalmar o coração do Pai primeiro, vou pedir perdão pelos meus pecados, vou confessar tudo. Gente, entenda que não tenho nada a dizer contra isso, gente. Você fala assim, me perdoe, Deus, ou confessar pecado, a forma como você se dirige a Deus. Eu não sou contra isso, gente. Tudo que eu estou dizendo, eu quero que caia essa chave em você aí no teu coração, é que não somos tão importantes quando nos fazemos parecer.
A iniciativa foi do pai. Antes do filho sequer pensar em voltar para casa, o papai já tinha sentido saudade dele. Estava esperando a volta do filho. Ele já estava procurando por ele, já havia perdoado o filho. Antes que o filho conseguisse falar uma única palavra de pedido de desculpas, ensaiado ali, o pai já havia corrido para ele. Abraçou aquele filho e acolheu aquele filho. Gente, é tudo sobre o amor de Deus. É tudo sobre o amor dele por nós. Nós não somos heróis dessa história, gente. Nunca será sobre os nossos pedidos de perdão a Deus. Nunca será sobre o nosso arrependimento, sobre nossas ações, sobre o nosso amor, sobre nossa confissão, sobre a nossa obediência. Não, gente. Por nós mesmos, nossos atos, mesmo os melhores atos que nós possamos ter, são cheios de imperfeições. E por vezes por motivos impuros. E essa parábola, gente, ela vai abalar, ela abala a teologia daquelas pessoas que acreditam que é preciso pedir perdão pedir perdão para Deus antes da comunhão com Deus poder ser restaurada. E eu peço a você que você leia essa parábola em casa depois. Lá em Lucas 15, 11 a 32. E você vai perceber, gente, como o filho nunca chegou a concluir o discurso. Ele não conseguiu terminar o discurso. Ele tentou falar com o pai, mas foi totalmente dominado pela reação do seu pai ao retorno dele, gente. E por mais impuras que fossem as intenções daquele garoto, a gente provou aqui, gente, que as intenções do filho não eram as melhores. Ele voltou porque estava com fome. A intenção dele era impura. E por mais impura, gente, que fosse a intenção dele, ou a motivação ao voltar para casa fosse a errada, o pai inundou aquele filho de favor. Do favor imerecido, que é a graça e inconquistado por aquele filho. Gente, é tudo sobre o coração de graça, o coração de perdão e o coração de amor do nosso Pai. É tudo sobre isso. O nosso Deus, gente, nosso papai, ele cobre todas as nossas imperfeições. E o verdadeiro arrependimento vem em decorrência da bondade dele. O nosso pai, gente, é o herói. Não somos nós. Então nós temos que fazer com que tudo se refira a ele, gente. É tudo para ele, por ele, para ele, com ele. É tudo sobre ele. O reino é dele. É tudo sobre ele, gente. O verdadeiro arrependimento vem em decorrência da bondade dele. E aí, você pode falar, mas Vinícius, eu peço perdão a Deus, confesso os meus pecados quando deixei a desejar, quando eu falei. Gente, você pode fazer isso da forma que você achar melhor. Gente, eu, por exemplo, quando eu falo com Deus, gente, eu cometo um erro. Eu posso até falar para ele, Senhor, me perdoe, eu vacilei. Cometi um erro aqui, Senhor. Só que esse me perdoe, gente, é uma forma de me expressar com ele. Porque eu sei que eu já fui perdoado em Cristo Jesus. Quando eu chego para Deus e falo, Senhor, eu vacilei aqui, eu errei, me perdoe, eu vou recomeçar, Senhor. Mas eu sei que eu sou perdoado pela obra consumada de Jesus. E eu tomo posse, gente, Senhor, do meu perdão. Tomo posse do meu perdão, Senhor. Eu vou levantar e andar. Espírito Santo, me conduza para que eu não cometa mais esse erro de novo. Gente, eu estou confessando algo para Deus. Mas você tem que ter a ciência que você já é perdoado em Cristo Jesus. Como eu digo, eu estou batendo um papo reto com meu pai. Papai, eu vacilei. Fiz uma besteira aqui, pai. Eu vacilei mesmo. Eu estou arrependido, Senhor. E Ele conhece meu coração, Ele sabe se eu estou arrependido ou não. Mas Ele já me perdoou em Cristo. Gente, eu não faço isso para ser perdoado.
A confissão, gente, ela transborda do meu coração, porque sabe por que ela transborda do meu coração, essa confissão que eu fiz com Deus? Porque eu experimentei a bondade e a graça dele. E porque eu sei que, como filho dele, eu sou eternamente justo por meio do sangue de Jesus. Gente, isso brota de uma consciência da justiça, não da consciência do pecado, da consciência do perdão, não da consciência do julgamento. Tá pegando a chave, gente? E é uma diferença gigante. Quando você sabe que você é justiça de Deus em Cristo. Não que você é um homem pecador. Quando você vai até Deus sabendo que você é consciente do perdão dele por você, e não consciente que ele vai te julgar com relação àquilo que você fez. Gente, é uma diferença absurda. Alguém pode até insistir e falar assim que tem que pedir perdão para que a gente possa ser perdoado. Mas, gente, todos nós sabemos que nós podemos pedir perdão, sabe o quê? Da boca para fora. Mas no fundo, os nossos corações, gente, não estão arrependidos. Gente, é como uma criança na escola. Uma criança na escola, juntamente com o colega dela lá, saíram na pancada lá os dois e foram para a diretoria, por mau comportamento. Aí manda as duas crianças se sentar. Elas se sentam e fazem uma pedir perdão para a outra. E elas pedem perdão, mas dentro do coração tá assim: dentro de mim eu te odeio. Gente, é como o relato de Judas, que traiu Jesus, que está registrado para nós lá em Mateus 27, 3-5. Diz assim: tocado de remorso, disse: pequei, traindo sangue inocente. E atirou para o santuário as moedas de prata. Gente, aqui o que aconteceu? Não houve um arrependimento verdadeiro, pois foi apenas externo. Nós sabemos aqui, gente, sabe por quê? Esse termo aqui, tocado de remorso, é a palavra grega lá no original, metamelomai. Metamelomai. Sabe o que é isso? É expressar o desejo de alguém desfazer o que foi feito, mas não acompanhado de uma transformação do coração. E é por isso, gente, que nós não estamos interessados no exterior. Nós temos que nos aprofundar na essência do nosso relacionamento com Deus e experimentar o seu amor, gente, quando tivermos falhado. Se você compreender isso, gente, vai começar a experimentar novas dimensões da sua caminhada de amor com o Pai. Quando você, naquele momento de falha, se sentir amado. É louco isso, gente. No momento que você vacilou, você se sentir amado, você já está experimentando algo, um degrau a mais aí na tua caminhada de amor com Deus. É incrível. Você vai perceber que tudo sobre o seu Pai tem a ver com um relacionamento, não com um protocolo religioso. Ele ama estar com você. E sob a graça, gente, ele não exige de você perfeição. Ele supre você de perfeição por meio da obra consumada de Jesus. Então, gente, independentemente de quantos erros você cometeu, não tenha medo do teu Pai, porque ele te ama e ele está correndo aí na sua direção para te abraçar. Gente, você tem que entender que Deus ele não quer empregado. E a crença errada do filho mais novo, gente, era que ele queria voltar e ganhar o seu próprio sustento como empregado. Ele não queria receber a provisão do seu pai por graça ou favor imerecido. Pega a chave. No próprio orgulho que ele tinha, egocêntrico, egoísta, ele queria trabalhar como empregado do pai e ganhar a sua própria comida na casa do pai, juntamente com os demais empregados. Só que o pai não aceita isso, gente. Não aceitaria isso. Sabe por quê, gente? Você é incapaz de merecer, por seus esforços, o favor e as bênçãos de Deus. Eles só podem ser recebidos como presentes por meio da graça dele.
E ele não quer você como empregado dele, gente. A identidade sua é de um filho de Deus. Ele tem, gente, o papai, nosso papai, ele tem um exército de anjos, gente, que são servos dele. Você é filho, você tem identidade de filho, e ele deseja com você um relacionamento íntimo. Em vez de temer ao papai e pensar que você precisa pisar em ovos na presença dele, cheio de formalidade, ele quer que você se aproxime dele confiadamente. Ele adora um filho ousado, nosso pai. O seu pai quer que você saiba que, como seu filho amado, lavado pelo sangue de Jesus, você pode achegar-se confiadamente junto ao trono da graça dele. A qualquer momento, para obter misericórdia e encontrar graça, para socorrer você no seu momento de necessidade. Isso está em Hebreus 4,16, gente. Para um filho de Deus sob a nova aliança, não há um trono de julgamento, há um trono de graça. E aí, gente, você acredita na graça de Deus, meu irmão, minha irmã? Você crê nessa graça? Você acredita que o sangue de Jesus lavou todos os seus pecados? Você acredita que o Papai Celestial te ama? Se sim, achegue-se confiadamente na presença dele sempre que você falhar. Vá como você está aí, para receber misericórdia e encontrar graça. Na palavra de Deus, gente, ele promete que ele vai te ajudar no seu momento de necessidade. E aí eu te pergunto, qual a tua necessidade hoje, meu irmão, minha irmã? Converse com o papai sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos, sobre os seus vícios. O que te oprime hoje, gente? Coloque tudo diante do teu papai celestial e deixa ele te ajudar. Deixa ele te direcionar. Meu irmão, minha irmã, você não é mais o escravo do pecado, você é um filho de Deus. Você tem que ter essa chave virada no teu coração. E a palavra diz lá em Romanos 8:1, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Gente, a palavra adoção aqui, que está escrito aqui, ela é mais precisamente traduzida como filiação. Por intermédio de Jesus, você recebeu um espírito de filiação, pelo qual você clama Abba, Pai. Gente, se você olhar nas Bíblias, em todos os lugares, essa palavra Abba, ela não é traduzida. Ela está lá no original aramaico, Abba. Em qualquer Bíblia, de qualquer língua, está lá Abba. Sabe por que está essa palavra Abba? É porque para o judeu, gente, Abba é a forma mais íntima pela qual você pode se dirigir ao seu pai. É mais íntima possível. Então clame Abba, Pai. Se você um dia for a Israel, gente, você vai ouvir as criancinhas correndo nos pátios, gritando Abba, Abba, pulando para receber o abraço do pai. Gente, é uma imagem linda. E nos braços do Abba, uma criança é mais segura, é mais protegida, é mais amada. E nenhum inimigo pode arrancar uma criança dos braços fortes do seu Abba. Essa é a imagem que Deus quer que nós tenhamos, gente. Quando nós oramos a Ele e clamamos, Abba, Pai. É claro, gente, que você pode chamá-lo de como for, papai, pai. Eu chamo muito ele de papai. Ou qualquer termo que ajude você a ver Deus como um acolhedor, amoroso, cuidadoso. Eu chamo Deus de papai. E, gente, a menos que você consiga ver
ele como seu Abba, o Pai amoroso, você continuará a ter um espírito de escravidão. Se você não ter essa visão de Deus como o seu Pai amado, o Pai que te ama, o Pai que corre em sua direção, você vai ter ainda o espírito aí de escravidão e vai ficar sempre atemorizado. Como diz lá em Romanos 8,15. Esse espírito de escravidão, gente, se refere ao temor de Deus lá no Antigo Testamento. É um medo característico, sabe quem? Do escravo, de julgamento, de punição, que eu fiz algo errado. Isso leva à escravidão e deixa a pessoa com medo de Deus. Mas Deus não quer que você tenha medo dele, meu irmão, minha irmã. Ele quer que você tenha um espírito de filiação. E infelizmente um número excessivo de cristãos, gente. Muitos cristãos estão vivendo com um espírito de órfão, sem pai. E se você está enredado em todo tipo de medo, culpa, preocupação hoje em dia, o que você precisa é de uma boa dose celestial do amor do teu Abba por você. Gente, algo surpreendente acontece no seu espírito, no teu coração, quando você vê Deus como Pai, gente. Oh, Jesus. E eu peço a Deus que vocês tenham isso, gente. Que vocês tenham esse encontro com o teu Abba de uma forma tão poderosa que nada vai poder mudar a sua vida mais a partir do momento desse encontro. Gente, eu vejo aí, eu tenho visto algumas coisas, alguns cristãos aí, famosos, vacilando, sabe, gente? Se afastando de Deus, tendo problemas assim, tipo... Gente, a gente tá vendo aí no mundo gospel, né? Cada coisa terrível. Gente, eu falei pra Teresa, eu falei, amor, uma pessoa que cai desse jeito é porque ele não conheceu o amor do Pai. Gente, quando você conhece o amor do Pai, quando você vive, existe uma mudança dentro de você, gente, que eu não tenho palavras. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui, gente. Eu tenho 4 filhas, né? Já são tudo grande, né? E tem o Joãozinho, que é meu filhote aqui. Gente, se por exemplo o Joãozinho tem um pesadelo, o que ele tem que fazer, gente, para me chamar? Ele só vai falar assim, papai, não é? E o que vai acontecer? Eu vou pular da cama e eu vou estar lá. Papai vai estar lá. E se houver um monstro embaixo da cama dele, gente, eu vou pegar aquele monstro e fazer em pedaço. Gente, o Joãozinho, ele está começando a falar agora, ele não precisa entrar em oração e falar assim, ó Pai Vinícius, que vive e habitas no quarto ao lado, venha até mim, eu te rogo que venhas até mim nesse momento de perigo, Papai Vinícius, e resgata-me deste pesadelo terrível. Gente, o que ele tem que gritar é Pai! E eu tô lá. Gente, da mesma forma, nos seus momentos de fraqueza, você não precisa se dirigir a Deus, gente, com oração toda eloquente. Grandíssimo, poderoso, amado Senhor das alturas, todo-poderoso, eu venho aqui na tua presença. Você está passando uma situação terrível. Chega, Pai, meu Abba. E ele vai correr para você. Apenas clame Abba, papai. É só chamar o nome dele. E o teu Pai Celestial vai correr para você. Você não está se apresentando a um juiz, meu amado irmão e irmã. Você está diante do teu Pai, do teu Papai Deus, que te abraça, que te ama exatamente como você é. Então dedique um tempo para ir de encontro a teu Abba, Pai, hoje. Creia que Ele te ama. Corra para o abraço dele. Ele já correu a tua direção. Então agora corre na direção dele também. E receba esse abraço do teu Abba. Entregue-se a ele. Renda-se a esse abraço do teu Abba.
desse perfeito amor que Ele tem por você. E deixe Ele eliminar do teu coração qualquer tipo de preocupação, qualquer medo, qualquer insegurança. Quando você crê e receber o amor do seu Pai por você, isso vai te dar uma paz, uma força inabalável no teu coração. Quando você crer e receber o amor do seu Pai por você verdadeiramente, isso vai trazer uma paz e força ao teu coração. Que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração, meu irmão, minha irmã. É a 19ª live. Faltam 2 para fechar 21 lives dessa série. Gente, eu recomendo que você assista essa série toda de novo. Assista ela desde o início. Assista live por live. Pegue uma caneta e papel e anote o que o Espírito Santo fala ao teu coração. Todas as passagens bíblicas que eu falar na live, gente, vai pro teu secreto e fala com o teu Abba. Oh, Jesus. Gente, vocês não têm noção como o coração de Deus está triste pelos filhos não se relacionarem com Ele. Ele anseia por se relacionar com você. É o maior desejo do Pai, gente. Ele só quer relacionamento. Ele só quer rendição. Ele só quer que você verdadeiramente abra teu coração e viva esse amor em plenitude dele. O resto é o resto, gente. O resto é acréscimo. O resto, esquece teus problemas, tuas preocupações, ansiedades. É tudo não é nada sobre você, meu irmão, minha irmã, é sobre o amor dele por você. Renda-se totalmente ao amor dele, gente. Viva a plenitude desse amor. Simplesmente chega, papai, eu quero. Eu quero esse abraço, pai. Independente de como você esteja, você pode estar inundado no pecado, cheio, todo errado, ter cometido erros, cheio de vícios. Vá do jeito que você está, porque ele já correu na tua direção. Abrace teu Abba. Se renda a ele. Gente, o quanto Deus, nosso Pai, Abba, ele nos ama. Ele ama Jesus de uma forma tão profunda, ao Filho único, que ele deu esse Filho para te amar. E quando você tiver essa chave virada no teu coração, quando isso virar de uma forma plena na tua vida, gente, isso é suficiente. Você não precisa de mais nada. Mais nada. Busque o amor de Deus. Estude sobre o amor. Abra teu coração, renda-se totalmente e fala, Senhor, eu quero só isso. Gente, não precisa buscar mais nada. Mais nada. O resto vai fluir, gente. Portas vão se abrir, relacionamentos vão ser restaurados. Isso é tudo acréscimo de Deus, gente. Obrigado, Kelly. Obrigado, irmãzinha. Então, gente, que essa palavra tenha falado profundamente no teu coração. Vamos orar, gente. Eu estou com vontade de orar e falar com o nosso Abba. Oh, Jesus. Oh, meu papai amado. Eu vejo hoje o teu coração, Senhor. O quanto o Senhor anseia por ter teus filhos vivendo a plenitude desse teu amor. Esse amor é suficiente, Senhor. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele fez isso porque Jesus, ele sabia que o amor dele era o suficiente
para que Pedro vencesse qualquer desafio que ele tinha pela frente. Senhor, que as pessoas que estão aqui, que nós estamos aqui, coração rendido a Ti, Senhor, que elas vivam a plenitude desse amor, que elas vivam a intensidade desse amor. Um amor, Senhor, sem cobrança, um amor altruísta, um amor, Senhor, incondicional. Eu vejo pessoas aqui, gente, que não se acham dignas de Deus. Eu vejo pessoas que falaram aqui, eu caí de paraquedas. Não, você tinha que estar nessa live hoje. Ou vai assistir depois. Você tinha que ver. Tem pessoas aqui, gente, que foram moídas com seus relacionamentos com os pais terrenos. E não consegue ter esse relacionamento com o Pai eterno. E elas estão sendo libertas agora em nome de Jesus. Vai começar um novo ciclo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje você entendeu que você é extremamente amado pelo teu Pai. É o teu Pai celestial. E hoje você está liberando perdão também para o seu Pai terreno. Você está liberando o teu coração agora para se sentir amado pelo seu Pai celestial. Libera o teu coração agora. Fale assim, eu libero o perdão para o meu Pai. Ele me fez muito mal, mas eu perdoo o meu Pai. Muitos aqui o pai já faleceu, gente. E você está carregando isso dentro de você. E Deus está aí batendo na porta querendo te libertar agora. Então fale, Senhor, eu libero esse perdão para o meu pai. Eu acolho o teu amor agora, porque eu quero vivenciar esse amor de pai verdadeiro. O Senhor é meu Abba. Eu vejo pessoas aqui que não conseguem ter um relacionamento com Deus, que estão atolados nas suas circunstâncias. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, que está nessa situação, problemas financeiros, problemas de relacionamento com o cônjuge. Você só precisa do amor de Deus. Através desse, você se sentir amado por Deus. O restante se move. Gente, a maior frequência no mundo espiritual. A maior frequência. Você sabe, gente, o mundo é feito de frequências. A maior frequência para você atrair o melhor de Deus para sua vida é o amor, a paz e a alegria. Tudo isso está em Cristo e está dentro de você. Poa, ela falou que ela é índia. Poa, eu não sei onde você está agora, mas eu vi o teu nome aqui e me chamou a atenção. Você não tem pai terreno, mas você tem um papai do céu que te ama. E esse papai agora você está se sentindo abraçada. Feche os olhos e veja pela fé o papai, Abba, que nem o pai do filho pródigo lá, ele levantou a saia, não era saia, era uma roupa que eles usavam, os homens, que parecia uma saia, né, gente? Ele levantou, gente, ele passou vergonha, ele não estava nem aí. Então feche os olhos e veja o pai correndo na tua direção. Poa, abrace seu pai. Não fale nada. Ele não quer que você venha com justificativas. Ele não quer que você faça um relato dos teus pecados. Ele não quer. Ele só quer botar uma veste em você. Ele só quer botar calçado nos teus pés e te dar um anel. E quer te abraçar e te levar para uma festa. Uma festa de graça, de amor, de bondade. Você não precisa falar nada. Simplesmente sinta-se acolhido pelo abraço dele. Oh, Jesus, obrigado por esse momento. Oh, Jesus. Oh, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento.
Obrigado pelo teu coração gracioso. Não tem como medir, Senhor, o tamanho amor que o Senhor tem por nós. Não tem como, Senhor. E quanto a gente tem essa revelação do quão imerecido é esse amor, mas o quanto o Senhor nos ama, Senhor, é algo que para a mente humana é algo tão incompreensível. Que na verdade, Senhor, não é para que a gente fique querendo compreender, mas que a gente queira viver isso. Porque não tem palavras, Senhor, para expressar quando nós vivenciamos o teu amor por nós. Eu te agradeço, Senhor. E eu vejo agora, gente, da casa de vocês, bota a mão no teu coração. Sinta essa presença viva de Deus, do Pai aí na tua casa. No teu coração, dentro de você. No ambiente onde você está. Sinta-se acolhido e amado por Ele nesse momento. Eu vejo Deus inundando do amor dele. Gente, Ele está aqui, a gente, jorrando o amor dele. Ele é fonte inesgotável. Só pegue. Como um ato profético, levanta a mão assim, ó, gente. Como se fosse pegar com as mãos. Fecha os olhos e faz assim, ó, como se você estivesse pegando. E colocando dentro de você assim, ó, o amor dele. Ele só quer que você pegue e se encha dele. Pegue, se encha dele. Hoje é dia de encher, gente. Encha, porque amanhã vai ser dia de transbordar. Hoje é dia de encher teu coração. Pegue pela fé com as duas mãos. Não solte mais. E coloca dentro do teu coração. Encha teu coração com esse amor incondicional. E vai ficar tão cheio teu coração que você vai transbordar desse amor para as pessoas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Entrego cada irmão e irmã, Senhor, no teu coração. Entrego cada um deles, Senhor, a Ti. Muitos deles aqui, Senhor, estão passando por situações difíceis. Muitos aqui estão transbordando do teu amor, mas querem mais. E, Senhor, eu não estou aqui para dar água para ninguém. Eu estou aqui, Senhor, para dar sal. Eu quero dar sal para eles, Senhor. Porque eu quero que elas saiam dessa live e vão buscar água contigo no secreto. Eu só quero botar sal na boca deles. Sal, sal, para que eles fiquem cada dia mais sedentos de ti. E matem a sede. Lá no secreto. Eles com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Jesus. Amém, gente. Obrigado. Foi muito bom. Sem palavras. Tenha uma noite incrível, maravilhosa. A gente vai continuar aqui com ele. É exatamente isso, gente. Eu quero te dar um sal. Para quando acabe essa live, você desliga o teu telefone e vá lá pro secreto com ele. Não precisa falar nada, gente. Só feche os olhos e deixe ser amado. É o que eu vou fazer agora. É muito bom. Tá bom, gente? Fique com Jesus. Amo vocês em Cristo. Beijo, gente. Compartilha a live. Dá o seu like se você não deu. Escreve nos comentários, gente, o que você achou dessa live. Beijo no coração. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não,
mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.